Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Obrigado pela oportunidade de podermos rezar juntos nesse domingo, onde nós celebramos a Ascensão do Senhor. Esse retorno de Jesus para o Pai, para o céu. E a gente celebra como que o fim de um ciclo para o início de outro, nesta constância ininterrupta. Jesus que retorna, cumprindo com a sua missão, e no próximo domingo nós celebraremos Pentecostes. Então, com muita atenção, vamos ouvir o Evangelho deste domingo, onde nós celebramos a Ascensão do Senhor. Evangelho retirado de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus mais uma vez revela aos discípulos o que lhe vai acontecer, preparando o coração, preparando os seus sentimentos. Jesus não faz nada de uma forma surpresa. Agora inventou isso e vai fazer e ninguém sabia de nada. Jesus sempre vai preparando o coração das pessoas. Jesus prepara os seus discípulos para os acontecimentos, assim como foram os anúncios da paixão. Jesus revelou, Jesus falou. Assim como no momento da transfiguração, onde Jesus convida Pedro, Tiago e João, sobem ao montanha, onde ali ele é transfigurado nesta junção do conhecimento dos profetas e das leis, e agora se resumindo em Jesus Cristo. Não resumindo numa forma de minimizar, mas de viver a essência. Nós precisamos viver a essência do Evangelho. E essa essência do Evangelho, ela está voltada ao amor. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Presta atenção. Prostraram-se diante dele, mas ainda assim alguns duvidaram. Olha só tudo o que aconteceu diante dos olhos deles. Muitos prostraram-se diante de Jesus, mas muitos ainda também duvidaram. Hoje muitas pessoas podem até dizer: não, se Jesus estivesse diante de mim, se eu pudesse fazer esse encontro pessoal com Jesus, aí sim eu acreditaria. Meus irmãos e minhas irmãs, tem coisas que acontecem ou que não acontecem, mesmo que Jesus estivesse na tua frente. Ou a tua fé faz com que você se mova para adorar o Senhor, ou mesmo que Ele estivesse presente aí contigo, você ainda iria duvidar. Porque você poderia dizer: não, esse aí que está dizendo que é Jesus não é Jesus não, eu não vou me dobrar para Ele, não vou me curvar para Ele, não vou me ajoelhar para Ele. E assim tem muitas pessoas que, vivendo esse excesso de racionalismo, esse excesso de questionamentos, deixa de viver e receber a graça. Então Jesus aproximou-se e falou para todos: toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que ordenei. Agora, esse é
Essa é a nossa missão. Evangelizar todos os povos, batizar e ensinar tudo aquilo que Jesus nos deixou como herança. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mesmo Jesus retornando para o Pai, Ele não nos abandona, porque a presença do Espírito Santo é a presença da Trindade. E é assim que nós precisamos entender. Viva a tua fé. Faça o que você tem que fazer, porque nós não estamos sozinhos. Ele não nos abandona. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós nesse dia da ascensão do Senhor. Que muito mais do que olhar para o alto vendo Jesus subindo, nós precisamos também olhar em volta e ver os nossos irmãos que precisam de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Excelente domingo e até o próximo momento de oração.